Bom, pessoal, estou fazendo aqui para vocês um vídeo sobre a produção do conhecimento histórico, né? Falando um pouquinho para vocês da importância, né, de estudar e de aprender história. Porque muitas vezes vem um questionamento, principalmente, né, nas escolas, no colégio, quando a gente vai estudar história. Muitas vezes os alunos, as pessoas, né, perguntam por que estudar história? Né? Qual que é o objetivo de estudar a história? Para que serve a história? Então a gente acaba tendo muito esses questionamentos a respeito da disciplina de história. E eu sempre costumo fazer uma comparação, né? Eu sempre, quando eu falo por que é importante estudar a história, eu sempre falo ou comparo uma pessoa que bateu a cabeça, uma pessoa que está doente, né? Que deu amnésia. E para ela se situar de quem ela lembrar de onde ela veio, né? Ela lembrar o que ela está fazendo, como é a vida dela, ela acaba se baseando em fatos históricos, né? Fontes históricas como imagem, documentos, relatos de pessoas, de famílias, dos seus familiares, né? Que está próximo a ela. E assim é a história, né? A gente, para entender a sociedade ao qual vivemos, né? A gente conseguir se orientar no tempo, a gente entender como eram os nossos antepassados, a gente precisa, de fato, estudar e aprender história. A gente precisa, de fato, entender o que é a construção desse conhecimento histórico, né? Então, a história ela é de extrema importância hoje em nossas vidas, porque é através dela, né, que a gente consegue se situar no tempo, que a gente consegue entender todos os acontecimentos, entender o porquê que a nossa sociedade contemporânea é desta maneira, porquê que o Brasil é assim. Então, a história, ela é muito importante para todos nós. E a história, ela não é algo repetitivo, né? Até porque a história ela se baseia em estudar sociedades humanas no tempo. E a gente sabe que a sociedade e o tempo, ele está em constante mudança e transformação. Então a história ela sempre vai estar se transformando, se reinventando. Ao longo do tempo foi assim, né? E continuará sendo assim. Então a história não é algo repetitivo, né? Ela é algo que dia após dia ela vem sofrendo alteração, tá? E quando a gente se propõe a falar de história, né? Como surgiu a história? Né? Da onde veio a história? Quem começou a estudar e a transmitir história? Aí a gente tem que voltar lá no mundo antigo, né? Por volta de 5, do século 5 antes de Cristo, né? Um viajante cujo nome era Heródoto, né? Ele começou a transmitir testemunhos, relatos de guerras entre gregos e persas, né? Relatos daquilo que estava acontecendo no século e na sociedade que ele estava vivendo. E através desses relatos, né, isso foi ganhando corpo. Né? As pessoas começaram, através desses relatos, entender e compreender um pouco mais os seus antecessores. Né? Tanto é que quando a gente fala história, né, a palavra história, ela vem de fato, ou tem o seu nome de origem grega, né, que significa history. History significa investigar, informar-se, testemunhar, né? Então esse que é o propósito da história, investigar, informar, né? Ter o testemunho ou escutar testemunhos. Então, no mundo antigo, acabou que a história ela era mais baseada não nos acontecimentos, mas da forma que era contada e escrita. Então acabou criando-se no mundo antigo muitas fábulas, né? E muitos mitos. Inclusive, quando a gente se propõe a estudar a história antiga, principalmente a história da Grécia, a gente fala muito na mitologia grega, nos mitos, né? A gente não consegue
separar 100% o que é verdadeiro, né, e o que é falso. O que é uma história verdadeira ou o que é uma história baseada em fábulas. Mas a história antiga ela foi sendo construída assim, tá? Só que ao longo dos anos a gente vai notar que essa produção do conhecimento histórico, né, o conceito de história, principalmente no século XIX, ele muda, né? Porque, como eu havia dito para vocês, a história ela era baseada mais não nos acontecimentos, mas na forma que era contada e escrita esses acontecimentos, né? No século XIX isso mudou, né? Começou a dar mais ênfase, né, para aquilo que de fato aconteceu, da forma que aconteceu, né, da forma real, e não mais basear em mitos ou fábulas como foi no mundo antigo. Desta forma, então, no século XIX, né, a história ela ganha novos rumos, né? Como eu disse para vocês, ela deixou de lado a questão de contar uma história ou tentar entender uma história baseada na sua elegância, na forma como ela era contada ou escrita, e começou de fato a basear em relatos, né? Foi aonde no século XIX a gente abre-se um leque com várias formas de compreender ou buscar a história, que são as fontes históricas, tá? E a história ela também passa a ser uma disciplina acadêmica, ela passa a ser ensinada nas escolas, ela começa a ganhar uma importância no século XIX e século XIX em diante, século XX, ela se transforma em uma das principais matérias hoje, né, que a gente estuda na escola, né, e obviamente ao longo da nossa vida. E a gente vai notando que quanto mais recente a história, obviamente mais fácil é o seu entendimento. Por quê? Porque a partir do século XIX começou-se a dar uma importância maior para as fontes históricas, porque perceberam que através dessas fontes históricas eles conseguiram entender de forma mais objetiva e mais clara, né? E até obviamente com requisitos, né, de história verdadeira através dessas fontes. Que fontes são essas? Aí a gente tem vários tipos de fontes. A gente tem a fonte documental, a escrita, o relato, né, que seria hoje a fonte oral. A gente tem imagens, a gente tem objetos, a gente tem construções antigas. Então isso tudo hoje é considerado fontes históricas e obviamente de extrema importância para os estudos e compreensão da história, tá? Então a gente vai notar que do século XIX para cá a história ela ganha importância, ela começa a ser ingressada nas escolas, cria-se também o curso de história, né? Tanto que eu, para ter a minha formação como professor de história, né, licenciatura plena em história, eu fiz o curso de história, né? Então, assim, é algo muito abrangente, é muito conteúdo e é muito prazeroso estudar e entender a história em que vivemos. E quando eu falo que a história mais recente é uma história mais fácil de ter o seu entendimento, porque a partir do século XIX, que começou a dar uma importância em guardar essas fontes históricas, a gente começou a ter várias fontes, né, imagens, documentos, relatos, vídeos, né, à medida que a tecnologia, obviamente, foi entrando, ajudou muito a história. Então, a gente tem várias fontes hoje, né, que colaboram para o entendimento da história. E a gente tem que lembrar que a história, ela é algo que está em constante construção e modificação. Lembrando que a história ela estuda a sociedade ou o homem no tempo. E como o homem e a sociedade se modificam e o tempo também, então a gente vai notar que a história ela também está sempre em constante modificação e transformação. Tá? E sim, ela é uma matéria muito importante hoje, né, para a nossa vida, porque é através dela que a gente começa a ter ou a se orientar, né, aonde estamos, da onde viemos, né, fazer uma projeção ou pensar como será, né, a nossa sociedade ou a nossa vida daqui a uns anos. Então, vamos pegar firme, né, estudar bastante a história, começando pela história antiga, tá bom?